Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um episódio do Ciência e Performance Podcast. Me chamo Pedro, estou aqui com meus amigos Odilon Abraim. Hi! Moisés Silva. Hoje iniciando o episódio 025 com uma convidada muito especial. Tu grava isso? Claro. Não consigo gravar, velho. Sim. 025. Doutora Maria Cláudia. Trabalha com especificamente medicina do sono. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Salva de palmas a ela. Queria pedir para ela se apresentar um pouco melhor para vocês aí. Tá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse tema. É a minha área assim, de paixão dentro da medicina. Eu comecei a minha formação como otorrino. E aí, dentro da otorrino, comecei a estudar sobre sono, mais especificamente sobre distúrbio respiratório do sono, né? Porque a otorrino está muito relacionada com essa questão de ronco, apneia do sono. E aí, isso foi só uma porta, né? Porque o ronco e a apneia do sono é muito prevalente na população, mas é uma doença dentre as mais de 80, né, patologias, enfim. E a gente não estuda só patologia, a gente estuda fisiologia, cronobiologia, um monte de coisa. Bom, foi a porta de entrada para o sono, né? Aí, eu sou especialista, né, em medicina do sono, também otorrinolaringologista, sou mestre, doutora em ciências pela Unifesp, professora da graduação de medicina na FAMAS e na Universidade Federal do Pará. E hoje estou aqui para compartilhar um pouco do que eu sei, se eu puder ajudar aqui, contribuir. Show! Quero agradecer mais uma vez a participação. Mas antes... Exato. Eu já ia Aquele falar que a gente tem algumas perguntas que vão nortear o nosso papo, mas antes do Moisés tem Antes, a gente precisa divulgar ao máximo. Você não tem noção do quanto é importante ter convidados aqui com a gente. E são convidados assim, de alto nível, que é agenda lotada, mas em algum momento entende que essa mensagem é importante, que chegue para o máximo possível de pessoas. Então, para que isso seja real, a gente precisa que você curta, comente, compartilhe. E uma coisa importante que a gente viu através das informações no Analytics, tem muita gente, quase a metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritos no canal. Verdade. Então é muito importante que vocês se inscrevam, porque de fato o YouTube ou o próprio Spotify, eles entendem que é importante esse conteúdo e começa a compartilhar para o máximo possível de pessoas. Então, nos ajude, porque de fato o nosso objetivo é levar esse conhecimento. Não adianta se ficar esse conhecimento para pouquíssimas pessoas. A ideia é que muita gente seja beneficiada com esse conhecimento. Então, vai lá no sininho, clica lá, te inscreve no canal e também tem um sininho, né, de notificação. Exato. Que te ajuda também a informar quando novos vídeos estão subindo no canal. E não custa nada, vai lembrar, né? Se inscrever não paga nada, galera. Não pode paga apertar nada. o botão, é de graça, Verdade. é free. Beleza. É isso. Então, olha só, a gente tem algumas perguntas aqui que sempre norteiam o nosso bate-papo. Uhum. Mas eu queria falar para o pessoal, como você bem disse, a gente vai falar sobre sono, né? Que é uma coisa, é como se fosse um hábito, né? Mas ela vai explicar melhor para a gente. Coisa que, teoricamente, a gente teria que fazer 1/3 da nossa vida. Teoricamente, né? Mas a maioria não faz. Dentre essas perguntas que a gente selecionou aqui, uma delas é o seguinte: o que é um sono de qualidade? Tá. Bom, para a gente ser direto, né? Sem divagar muito, para um sono de qualidade, a gente tem que respeitar um tripé, certo? Que seria a quantidade de horas de sono, que varia de acordo com a idade, tá? Então, ao longo da nossa vida, a gente vai diminuindo a quantidade de horas de sono necessário. Então, um recém-nascido nasce, né? E aí, por vários motivos, ele necessita de uma quantidade grande, 16 horas de sono, né? Um adulto jovem, mais ou menos entre 7 e 8 horas, né? E depois, idosos, eles diminuem um pouco a quantidade de sono por volta de 7 horas. Então, isso é uma média. Isso é uma média. Dentro dessa média, obviamente, tem algumas exceções que a gente chama de... que são
Pessoas que precisam de menos horas de sono, que são os pequenos dormidores, que são pessoas que se sentem bem, têm um sono de qualidade, dormindo por volta de 6 horas. Sim. Isso é a exceção da população, do ponto de vista técnico. É o outlier, né? Agora, do ponto de vista prático, Sim. grande maioria dorme por volta de 6 horas de sono. Então, são pessoas privadas de sono cronicamente. Então, não estou falando de privação de sono, eu estou falando de pessoas que são geneticamente determinadas para serem pequenos dormidores. Por outro lado... Isso, doutora, não causa nenhum tipo de malefício à saúde em Não, relação... o sono de qualidade... Essas pessoas, elas têm um sono de qualidade... Perfeito. Com 6 horas de sono, tá? E tem, por outro lado, os grandes dormidores, que são pessoas que precisam, em média, de 9 horas de sono, que também é exceção, tá? E são pessoas que, usualmente, na nossa sociedade, estão cronicamente privadas. Então, essa seria um panorama, assim, geral da quantidade de sono. Quando a gente fala de... além da quantidade, muita gente olha só a quantidade, né? Tem o relógio lá que te dá lá a quantidade de horas de sono, beleza, né? Só que a gente tem que avaliar a qualidade. Então, o que seria um sono de uma boa qualidade? É um sono onde você o sono consegue cumprir todas as funções necessárias dele, e para isso você precisa passar por todas as fases do sono, respeitando os ciclos de sono. A gente tem ciclos de sono, né? Em média, 5 ciclos de sono. Cada ciclo de sono dura, em média, aí, 1h30, mais ou menos. Tá? Por isso que a média de horas de sono é de mais ou menos 7 horas e meia, por aí, tá? Numa média. Então, nesses ciclos, você passa por todas as fases do sono. Então, você tem a fase N1, que é a mais superficial, depois a N2, depois a N3, que é o sono de ondas lentas, o sono profundo, e a gente tem sono REM, que é uma outra fase de sono. N1, N2, N3 a gente chama de sono não REM. Sim. E depois o sono REM, tá? Não necessariamente você vai obrigatoriamente seguir essa ordem. N1, N2, N3, REM. Às vezes, não. Isso eu tô falando de pessoas saudáveis, tá? Se a gente for falar de patologia, é outra história. Então, você repete esses ciclos mais ou menos 5 vezes durante a noite. E a distribuição dos estágios do sono, ele varia durante a noite também. Então, na primeira metade da noite, a gente tem uma maior porcentagem de sono de ondas lentas, que é o N3. Na segunda metade da noite, a gente tem uma maior prevalência de sono REM. Qual é a fase mais importante? Não tem essa. Você tem que passar por todas as fases do sono. Todas têm as suas particularidades e têm algumas funções muitíssimo importantes que só ocorrem em determinadas fases do sono. Então, para você ter um sono de qualidade, você tem que fazer esses ciclos de sono e respeitando as fases de sono, tá? Resumidamente, seria isso. Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração, que é importante, é o cronotipo. É o ritmo biológico. Então, você pode estar dormindo a quantidade correta, tá com uma boa qualidade, só que você não está respeitando o seu cronotipo. O que seria o cronotipo? É geneticamente determinado, né? Sim. Então, é a sua tendência natural para estar em vigília ou sonolento, em sono, em determinadas horas do dia. Então, a gente tem o cronotipo matutino, que é aquele que dorme cedo e acorda cedo. Tem o vespertino, que é o dorme tarde e acorda tarde. E aí, dentro desses, você tem variação, que é o extremamente matutino e o extremamente vespertino. E tem o cronotipo intermediário, que é a maioria de nós, né? 2 a 3% são vespertinos, 2 a 3% matutino e o resto intermediário. O intermediário é aquele que vive no iCloud. Ele pode ir para lá, para cá, tem uma festa, ele vai mais para lá, tem um compromisso cedo, ele vai mais para cá, ele vai se adaptando, né? Agora, não dá para ficar variando muito, né? Então, quando você respeita a quantidade, a qualidade e o seu ritmo biológico, aí a gente pode dizer que há uma grande chance do seu sono estar sendo saudável.
Aí, dentro dessas, vamos dizer assim, dessas diretrizes, esses guidelines de quantidade, qualidade, cronotipo, uma questão importante é respeitar a individualidade biológica, né? Sim. Então, você também começar a perceber, é aquela coisa, depois que você fez o básico, você começa a ir para as sutilezas, né? O autoconhecimento, a sua autopercepção. Então, poxa, minha atividade cognitiva, minha atenção, concentração, nesse horário é muito melhor do que nesse. Sim, perfeito. Quando eu treino em determinado horário, minha performance é muito melhor do Sim, que essa. perfeito. Quando eu como determinada comida, quando eu tomo determinado tipo de bebida, o meu sono fica ruim. Poxa, no meu quarto, sei lá, essa temperatura, eu acho que está atrapalhando. Sabe aquelas sutilezas de você, do autoconhecimento, da autopercepção? Isso é importante. Entra, assim, no caldeirão do sono saudável. Sim. Entendi. Dentro dessa qualidade aí, e eu vou falar sobre ela, que eu utilizo um dos questionários na minha avaliação, que é o PSQI. Inclusive, a gente já conversou sobre ele. E ele é especificamente sobre essa qualidade, né? O índice da qualidade de Pittsburgh. Sim. E aí, ele tem componentes que vão estar avaliando essa qualidade. Como tu falou, as pessoas acham que é apenas horas dormidas, quantidade. Mas, assim, existem vários componentes ao longo dessas horas que podem identificar se há algum distúrbio do sono ou não. Então, por exemplo, quando tu deita na cama, tu demora muito para pegar no sono, você levanta no meio da noite, que é uma coisa assim que toda vez que eu recebo o questionário, sempre tá lá no 3. Levanta mais de 2 vezes ou 3 vezes por noite ao longo da semana. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais pra gente sobre isso. No que pode impactar a pessoa, ou se é normal ou se não é normal, a pessoa tá levantando do meio da noite para ir no banheiro, por exemplo, fazer xixi. Tá. Bom, primeiro, uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar é que é o seguinte, uma boa noite de sono começa a hora que você levanta, a hora que você acorda. Então, essa história de que tem botão de on e de off, de que são processos né, diferentes, que o sono é um estado diferente. Não, é um flow, é um ciclo. A gente tem um ciclo sono-vigília e um vai se sucedendo ao outro de forma natural. De acordar muitas vezes à noite, falando especificamente sobre esse tema, não é normal. O ideal, o que a gente tem como parâmetro é você acordar no máximo 2 vezes. 2 vezes já começa a levantar. Mas sem levantar da cama. Não. Ou despertar e o que você acordei e volta a dormir. Não, tá. Eu pensei que você estivesse falando de levantar da cama, por exemplo, banheiro. para urinar. Eu tava falando assim. disso. Eu tô te questionando se tu tá falando do acordar natural. Uma vez, assim, acordei, tô na cama, volto a dormir. Na verdade, assim, Pedro, todos nós acordamos à noite. Nessas transições dos ciclos, usualmente a gente desperta. Talvez não lembre, né? Exato. Só que é muito rápido. Então você não cria essa consciência e você volta a dormir rapidamente. Sim, agora, perfeito. algumas vezes você desperta para um estado de vigília consciente. Por exemplo, você vai ao banheiro, né? Sim. Então, se você vai ao banheiro uma vez, volta, deita e retoma o sono rapidamente, sem muita dificuldade, normal, entendeu? Agora, tem pessoas que acordam, vão ao banheiro e depois não conseguem retomar o sono. Tem outras pessoas que acordam muitas vezes para ir ao banheiro. Tem pessoas... Ontem mesmo eu atendi um colega médico, inclusive, ele, Cláudia, meu dia é muito corrido, aí eu não bebo água, uma desgraça. Só que daí quando eu chego em casa à noite, eu lembro que eu não bebi água. Aí eu pego e começo a beber água. E aí eu acordo muito para ir ao banheiro, porque eu comecei a beber água 7, 8 horas da noite. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu tô falando, uma boa noite de sono começa quando você acorda. Agora, claro, tem as patologias, né? Hiperplasia prostática, uso de diuréticos, né? Respirador oral. O respirador oral, ele resseca muito a mucosa oral, né? Então, ele fica com um copinho de água do lado
e vai bebendo água a noite inteira. Aí bebe água, faz xixi, bebe água, faz xixi, bebe água, faz xixi. Então, assim, ele vai, o que a gente chama é fragmentando esse sono. Então, assim, para responder a sua pergunta, pode ser normal se você acordar uma vez e voltar a dormir rapidamente, mas fique atento no que está acontecendo durante o dia e se há alguma patologia aí que está interferindo no seu sono. E, doutora, a gente percebe muito que hoje existe uma dificuldade muito grande das pessoas, né? Se você vai fazer uma pesquisa rápida no Google, vai ver que existe muita gente pesquisando como dormir melhor, como vencer a insônia, como melhorar a qualidade do sono. Então a gente vê que existe um aumento cada vez, assim, até preocupante nessa questão do sono, né? E o que a senhora acha que pode estar causando essa relação? Porque as pessoas cada vez estão dormindo mal, cada vez estão dormindo menos, a gente sabe que é a questão do próprio trabalho em si. Mas porque a prevalência de insônia tem aumentado bastante ao longo... só praticamente todos os meus alunos, apesar de eu fazer um trabalho relacionado a essa questão do sono, da higiene do sono, estratégias para dormir melhor, mas eu vejo que a maioria deles começaram com esse processo. Insônia, remédio para dormir, tem muito isso também. Eu também tenho vários alunos Zopidem nessa situação. A droga Z virou balinha, né? Então, assim, o que a senhora acha? Que eu acredito que pode possa estar interferindo nisso? Bom, tem uns estudos mostrando... lá na Unifesp tem uma sequência de estudos epidemiológicos de sono, e eles vêm mostrando assim, essa tendência de que o sono vem piorando, as queixas de sono vêm aumentando e a quantidade de horas de sono vem diminuindo ao longo das décadas, porque os primeiros estudos epidemiológicos que eles fizeram foram na década de 80 e depois vieram seguindo, né? Então, vem diminuindo, a gente diminuiu em mais ou menos, se não me engano, quase 2 horas de sono do epissono que foi agora em 2010, 2011, desse de 1980, tá? O que acontece? O que eu percebo, né? Algumas questões. Obesidade. A obesidade é um fator intimamente ligado, né? A questão de que a gente hoje eu estava conversando de manhã com uma amiga super empreendedora, que é essa questão essa exigência dessa sociedade produtiva, cara. Sim. Você tem que ser produtivo full time o dia todo, da hora que você acorda, que você vai dormir, tudo tem que ser na excelência, você tá entendendo? A tua alimentação tem que ser o teu exercício físico o melhor de todos. O teu sono, existe até uma doença descrita quando a pessoa começa a ter foco em ter sono saudável, sono que chama ortossonia, que é esse foco no sono. Então, assim, essa exigência de alta performance em vários campos, full time, o tempo todo, é algo que não existe. Sobre-humano, né? Sobre-humano, né? Essa foi boa, hein? Isso aqui é do Odilon, viu? Eu vou te falar, Mas quando eu falei de alta performance, o teu celular tá em alta performance aí, tá performando. Ei, Pedro, esse é o toque do teu celular, Pedro? Estou conduzindo o celular do Odilon na mão. Foi ótimo. Então, voltando, essa questão da obesidade, essa questão dessa sociedade de alta performance, assim, a exigência no máximo, isso traz, eu vejo que essa questão dessa sociedade de alta, assim, esse negócio de que você tem que ter alta performance, a tua vida tem que ser feliz, instagramável o tempo todo. Cara, isso é doentio. Sim. Isso adoece. É aquela positividade tóxica. Então, isso adoece, porque não é real. Então, daí você começa a se frustrar, você começa a desenvolver ansiedade, depressão, transtorno psiquiátrico. Síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado, transtorno de pânico, enfim. Isso tudo impacta diretamente no sono. Então, assim, a saúde mental é algo que a gente vem falando muito em Inglês Livre, a gente está no Janeiro Branco, né? Mas é algo que eu vejo, assim,
que vem piorando. Sim. As pessoas que chegam até mim com queixas envolvendo saúde mental, cada vez numa idade mais precoce, Mais nova. entendeu? Então, tenho alunos que me procuram, segue aquele livro Milagre da Manhã, né? Bota o livro lá como receita, só que o cronotipo dele é completamente diferente, a rotina Não, é os totalmente... coaches, né? Os coaches, Aí a se galera da alta frustra. performance. Tem que acordar 5 horas da manhã todo performar dia. bem, né? Porque se não acordar 5 horas, tu não tem sucesso na vida. Exato, É loucura, exato. velho. Ainda mergulhar na banheira de gelo. Gelo, pra fazer- tomar água gelada. Tudo Protocolo, né? isso, um protocolo. Para fechar De o loucura. protocolo. Então, eu acho que essa questão assim, da saúde mental é algo importantíssimo relacionado ao sono. A questão da obesidade. E uma outra questão que, assim, essa a gente não tem como fugir, que é Tela, né? tela. Tem Tecnologia na palma da mão, full time, a hora que você quiser. Então, assim, a gente não tem maturidade para lidar com isso. Muitas Sim. vezes não tem autoconhecimento. Enfim, a chance de você se deixar levar por tudo isso é muito grande. Sim. Então, antigamente, quantas televisões tinham na casa de uma Era pessoa? Uma na e sala. televisão, Lá na minha cara. casa só tem uma televisão, vocês acreditam? Na Só minha casa uma. tem duas. Uma na sala e uma na varanda onde as crianças brincam. Sim. São No duas quarto é televisões. proibido lá em Lá em casa, casa ter não tem televisão. isso. É, Só no quarto, só na né, sala. Pedro? Sim, com certeza. Lá em casa tem duas. Uma no quarto, mas ninguém usa, e uma na sala. Uma é esse só pro gato, né? Esse é o que eu Gatinho. mais ouço quando eu pergunto pros pacientes. Não, eu tenho uma no quarto, mas assim, eu nem uso, eu nem só- ligo. Só domingo, às vezes. Nem domingo. ligo. Então, eu acho que essa questão, assim, obesidade, saúde mental e o mal... Não é que a tecnologia seja ruim, é o mau uso da tecnologia, né? Sim, sim. Só que quando você coloca isso tudo junto, É uma bomba. vira uma bagunça, bomba, né? Vira uma bomba. E tela, só pra deixar claro, não é só celular, é televisão, é celular, é tablet, é computador, é videogame, Isso. tudo isso é tempo de tela. Porque eu não fico muito tempo no celular, mas o cara passa o dia 4 horas no maratonando, videogame, né? maratonando. E a gente tá conversando sobre isso, eu lembrei de uma história. Sei Ah. lá, lembrei de uma história. Olha essa história Ele tem que maluca. escrever um livro. Escrever um As livro, histórias Tem um quadro aqui, não sei se é PDC, Histórias do Histórias do Odilon. Odilon. Todo episódio conta uma história. Mas você é pescador ou... Não, mas a história eu juro que a história é real. Quando eu fui aprovado no mestrado, eu fui juntamente com a minha esposa, né? A gente tinha um plano, os dois têm que ser aprovados. Beleza, a gente foi para Aracaju, a gente conseguiu. Quando eu comecei a conviver ali, né, com a minha esposa, a gente não tinha essa questão de viver, né, juntos, porque nós éramos só namorados. Começamos a conviver juntos, só que o meu ciclo é muito diferente do dela. E lá em Aracaju tem uma peculiaridade. Lá em Aracaju amanhece muito cedo e escurece muito cedo também. Ah, é? Muito Lá cedo é também. muito cedo. Então, quando eu cheguei lá, eu senti essa diferença. E como eu tinha muito trabalho para fazer no mestrado, eu não dormia pela noite, não dormia pela noite. E ela dormia pela noite, e eu dormia à tarde. E eu fiquei repetindo isso. Mas tu não dormia, tu ficava a madrugada Insônia, inteira acordado. Síndrome insônia. do pensamento acelerado. Amanhã eu tenho que fazer isso no laboratório, tenho que treinar o rato, tenho que fazer isso, tenho que dar aula. Eu ficava a mil. Minha mente não parava, então eu não conseguia dormir, eu tinha insônia. Aí eu fui participar de um projeto de pesquisa. Aí a menina foi monitorar a minha pressão. Eu com 24 anos, ela colocou o aparelho, 140 por 90. Ela falou, tu tá nervoso? Eu falei, não, tô de boa, né? Eu tô de boa. Uma doença silenciosa, assintomática, hipertensão. Colocou de novo 150 por 90. Oi, ainda ficou maior. O maior. Aí bateu, né? Já Eu falei, começou Aí eu fiquei, caramba, por que a minha pressão tá alta com 24 anos, cara? Pessoa ativa. Aí depois, pra piorar, minha pressão alta começou a alterar meu sistema imune. Fiquei isso imunodeprimido, me deu furúnculo, fiquei quebrado, vivia doente, gripado. Aí depois eu fui analisar, foi o sono. Aí eu queria lhe perguntar a Era repercussão sono que me fisiológica. faltava. Repercussão fisiológica do sono. Aham, Da tá. falta de sono, não é do sono da privação da do privação. sono. Então, vamos lá. Se a gente for pensar, vamos pensar assim, do ponto de vista cerebral, cognitivo, né? Diminui a atenção, concentração, raciocínio lógico, capacidade de reação. Autocontrole, né? doutor? Autocontrole aumenta a irritabilidade, né?
Quem aqui já ficou olhar, sabe que no outro dia... Então, aumenta a irritabilidade, diminui a capacidade de lidar com conflitos, enfim, aumenta o risco para transtornos depressivos, ansiedade, pânico, aumenta também... Acidentes no trabalho. Sim, mas ainda falando do ponto de vista Fisiológico. assim, cerebral, não, aumenta a questão, maior risco para demência também, né? Então, a longo prazo... Eu vi também que você tem uma dificuldade de assimilar Déficit cognitivo. determinadas memória. Memória, né? Sim. Porque no sono é que existe, né, esse processo de assimilação. O sono é super importante para a memória, né? Então, no sono, a gente faz como se fosse uma faxina cerebral. Faz uma faxina cerebral, né? Tá? Então, você limpa ali para dar oportunidade para criatividade, para novos conhecimentos. É como se você limpasse a lixeira do computador para aumentar a memória, né? E tem vários estudos nessa área. Recentemente, uma descoberta mais recente foi a descoberta do sistema linfático, né? Eu cheguei a comentar sobre com você, né, Pedro? Sim. A gente tem um sistema linfático aqui no nosso corpo, na periferia, e no cérebro a gente tem um sistema linfático. É o mesmo, ele tem a mesma função do sistema linfático, depurar impurezas, essas coisas. Só que ele é nível cerebral e ele só atua durante o sono. Então, o nosso sistema linfático aqui, ele para. Então, assim, é uma determinada fase do sono, o sono de uma das lentes, em que esse sistema ele está ativo. Então, é muito importante para essa questão cerebral. Muitíssimo. E, através desses estudos do sistema linfático, começou também a estudar essa questão de risco de demência. Porque começaram a observar que as mesmas proteínas que são depositadas no cérebro de indivíduos com demência, né, ocorrem também no cérebro de indivíduos sem demência, mas privados de sono. Sim. Tá? Então, um maior risco para demência. Então, do ponto de vista cerebral, seria, resumidamente, isso, né? Porque é muita coisa. É muito, Tem várias outras ainda aí, né? Muita coisa. Do ponto de vista, assim, cardiovascular, né, a privação de sono, aumenta o risco de hipertensão, né? Hipertensão refratária, aquela que não responde a medicamento, por exemplo, se a gente 83% dos indivíduos com pressão arterial refratária têm apneia do sono. Não necessariamente diagnosticada e tratada, mas eles têm, tá? Ficou preocupado, Pedro. Ficou Não, preocupado. eu já sei de tudo isso aí. A gente sempre conversa sobre Arritmia, infarto. Maior risco de infarto, né? Hipertensão, né? Toda essa parte cardiovascular está muito relacionada com o sono. Metabólica, né? Regulação de apetite, gordura visceral, controle de glicemia, liberação de testosterona, tudo isso tá. Então, assim, diminuição Muita de libido, coisa, né? disfunção erétil, obesidade, diabetes, né? Tá tudo relacionado. muita coisa, né? Tem a relação com o aumento de risco de acidente de trabalho, de acidente de trânsito. Contada A gente acha que Desliga isso. Vai lá. Desculpa. a gente acha que os acidentes de trânsito, eu até falei sobre isso numa entrevista que eu dei uma vez, né? Quando a gente fala de acidente de trânsito, as pessoas focam muito na bebida alcoólica, né? Sim. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Isso daí já está até no mindset, né? Mas 60% dos acidentes de trânsito estão relacionados com fadiga, com sono. Dormindo no Sim. volante. E daí você faz a campanha de trânsito Só com e só ninguém fala. É verdade. Eu estava até Ninguém lendo fala. alguns dados científicos que os motoristas, né, que trabalham, caminhoneiros, eles são muito propensos ao uso de estimulante, justamente Sim. por uma questão do sono. Aham. Então, é uma droga muito utilizada por essa classe de estimulantes da vida. É porque eles têm que cumprir uma longa jornada, né? aham. Dirigir à noite. As estradas à noite são mais vazias. E aí tem outras questões, né? Geralmente são pessoas sedentárias, obesas, e aí começa a se somar aquelas coisas. E eu
só uma curiosidade, vamos dizer, falando dessa questão de acidente de trânsito. Eu falei lá no começo das fases do sono, né? Que tem o sono REM. O sono REM é uma fase do sono que ele também é chamado de sono paradoxal. Por que é sono paradoxal? Porque a nossa atividade cerebral, quando a gente analisa o eletroencefalograma, ela está uma atividade de ritmo rápido, semelhante da vigília. Só que o nosso corpo está em atonia muscular. Total atonia muscular, tá? Por isso que é o sono paradoxal. Quando você vai se privando de sono, você começa a não fazer a quantidade necessária de sono REM. Começa a se privar de sono REM. E o sono REM, ele tem uma característica que ele vem como um rebote. Então, a pessoa vai se privando de sono e aí ela tá lá dirigindo, toma o estimulante dela, toma um café, põe a cabeça para fora, para entrar, aquelas coisas. Quando esse sono REM tem que vir, cara, ninguém não segura. tem café Segura, que né? Não tem. E ele vem na paulada. É mesmo, né? Então você Tá, isso entra eu não em sabia. atonia muscular, subitamente. Caraca. Né? Então, Por isso o perigo, né? muitos desses acidentes de trânsito ocorrem por causa disso. Porque você vai ignorando os sinais da sonolência, do cansaço, do sono, só que chega uma hora que a privação chega num nível em que o sono REM vem como um rebote sem avisar. E aí você entra em Doutora, atonia muscular e... Eu sempre digo para os meus alunos assim que existe toda uma investigação nisso, porque de fato não adianta você buscar dar o melhor treino para ele se ele não dorme direito, por exemplo. Então, assim, o entendimento que eu tenho é que não existe uma área da tua vida que não seja afetada pela falta de sono. Seja na área emocional, seja na área de tomada de decisão, seja na área cognitiva. Não tem. Você tem dificuldade de gerenciar suas emoções, você sofre por determinados problemas ligados à saúde mental. Agora, uma coisa que eu vejo muito, doutora, aí eu queria que a senhora falasse em relação a isso, muita gente acaba se acostumando com remédio e assim, nada substitui o sono em si para dormir. E a gente sabe que o remédio, ele te ajuda, é um processo importante de tratamento, mas ele não substitui, né, a tua condição natural da dormida. O teu comportamento antes de dormir, né? Não, o teu comportamento natural de dormir. Tipo, tu toma remédio pra dormir, tu dorme, mas tu não tem a mesma qualidade de sono se tu tivesse com sono normal. Eu falo da preparação, né? Porque aí, pra ter uma boa qualidade de sono, tem que ter uma preparação. Sim, a questão da higiene do sono e tal. Aí, em relação a isso, eu vejo muito essa questão da pessoa se acostumar tanto com o remédio e que quer ficar com ele para sempre. Não existe um prejuízo muito grande nisso. É possível... o remédio ele só é para um processo de tratamento ou existe uma condição onde aquela pessoa vai precisar tomar remédio para sempre? Em relação a isso, como é que a gente entende, né? Tá. Boa pergunta, Moisés. Bom, voltando sobre logo no começo da sua fala, o sono é uma função biológica essencial para a vida, né? Para a vida. E ele, não existe uma única função no nosso organismo que não tenha regulação pelo sono, porque em todas as nossas células a gente tem os genes clock, né? Então a gente tem toda uma circuitaria lá que vem do núcleo supraquiasmático, do hipotálamo, que é o maestro do nosso ritmo, que vai determinar todo o nosso funcionamento. Então, de fato, por isso que a repercussão é sistêmica, né? Agora, falando sobre essa questão de medicamento. Assim, o medicamento, quando bem usado, bem conduzido, né? É uma ferramenta maravilhosa. Sim. Entendeu? Tem pessoas em alguns estados de saúde que você precisa do remédio. Perfeito. Né? O que você não pode é ficar renovando receita eternamente. Eternamente. Então, você tem que ter um planejamento. Então, primeira coisa, você tem que estabelecer
uma relação médico-paciente de confiança, Sim. né? Você tem que estabelecer ser muito claro no planejamento. No seu plano, a gente vai usar tal droga com esse intuito por tal tempo. Em paralelo a isso, vamos fazer isso de tratamento não farmacológico. Porque a gente sempre, falando especificamente, por exemplo, sobre insônia. A insônia, ela sempre requer um tratamento não farmacológico. Só que, de fato, não é o que acontece. A maioria das pessoas se apoiam só no farmacológico. Pela questão do imediatismo, porque, assim, é muito mais fácil você tomar um remédio do que você... Praticar um exercício. Do que você fazer uma terapia, do que você regular a sua rotina, mudar os hábitos. Mudar hábitos, enfim. Mas, por exemplo, para insônia aguda, aquela insônia de menos de 3 meses, vamos supor, assim, alguma coisa que aconteceu na sua vida, que durante um período tá te provocando ali uma insônia. Essa insônia aguda, o remédio vai muito bem, tá? Ajuda muito, né? Mas sempre com esse apoio não farmacológico. Já, por exemplo, quando a gente fala de insônia crônica, tá? Que é aquela insônia que ocorre mais de 3 vezes por semana, por mais de 3 meses, que tem repercussão diurna e que ocorre mesmo você estando num ambiente favorável para o sono, o que a ciência mostra é que o tratamento padrão ouro não é um medicamento. Nossa. É a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Sim. Tá? Associada ou não ao medicamento. Sim. Só que na prática, o que a gente vê é que as pessoas se apoiam em medicamento. E isso é uma questão que envolve tanto a demanda da população, por isso que a gente já falou, Perfeito. né? Tomar uma pílula é rapidinho. Tanto pelos próprios profissionais de saúde. Porque você desmistificar uma crença de que insônia é tratada com remédio, e isso dentro do próprio conhecimento científico, entendeu? Sim. E mostrar para aquele profissional de que o caminho não é esse, que o caminho é outro. Então você tem que se atualizar, buscar informação. Perfeito. Porque para você mudar o pensamento do paciente, você primeiro tem que ter o argumento, né? Perfeito. Você tem que ter o seu. Se você não tem, Perfeito. você vai renovar a receita. Então, eu estava até comentando com o Pedro que eu saí muito... Ontem tive um paciente especialmente desafiador nesse sentido. Porque ele tem uma apneia do sono grave, ele tem uma insônia crônica e uma vida... Perfeito. apoiada em remédios. Uma vida. Ele passou comigo em primeira consulta em novembro, depois dezembro e agora ontem, né? E esse paciente, ele fica a vida apoiada... Não, acho que não é dentro da minha bolsa? Não, é porque eu tava Desliga pensando que aqui. Tá atrapalhando? Não tá não, eu só pensei que era porque... Tá. Então, assim... Deixa eu ver se não é o meu, mas pode continuar falando, doutor. Não, eu acho que pode ser lá dentro da minha bolsa aqui. Então, assim, ontem eu saí feliz da consulta, porque foi a primeira consulta que ele foi com a esposa. Então, eu acho que a esposa tem, de fato, um papel relevante na vida do homem. Eu também acho. Todo mundo que tá aqui acha. Concordo, plenamente. Mas, assim, ele saiu de lá finalmente convencido, e assim, não só convencido, mas já direcionado para um acompanhamento especializado, para de fato tratar a insônia como deve ser tratada. Perfeito. E eu fui muito claro para ele, para a esposa dele, falei, olha, até o momento, o senhor não tratou insônia, o senhor tomou remédio. E ele então assim, ele se apoia no remédio.
né? Então ele tomava o remédio, mas esse remédio não fez efeito, troca o remédio. Então ele vinha, por exemplo, ele passou em dezembro comigo, porque ele tem transtorno psiquiátrico, faz acompanhamento psiquiátrico. Ele passou comigo em novembro, ele fazia uso de um grupo de medicações. Sim. Era um grupo. Em dezembro, farmácia. Em dezembro já era outro. Ontem já era outro. Nossa. Então é uma pessoa Sim. que vai mudando. E aí ele passou ontem comigo, não, doutora, é porque agora foi prescrito para mim um medicamento que é novo. A pessoa se apoia, né? O fármaco, o remédio, parece que é um milagre, é um milagre. E assim, de fato, é uma medicação relativamente nova, foi lançada na pandemia. Mas assim, não é a melhor medicação para ele. É uma medicação que é baseada atua nos receptores melatoninérgicos. Então, ela é mais indicada para quem tem insônia de início, sem transtorno psiquiátrico de base, uma insônia que não seja grave, tudo, o que não é o cenário dele. Sim. Então, ele vai usar essa medicação e ele vai se frustrar. Não só porque não é a melhor medicação, mas porque também ele não mudou hábito, não fez a terapia cognitivo-comportamental. Ele fica o dia dentro do quarto. O quarto dele tem televisão, tem computador. Nossa. Ele fica o dia todo dentro do quarto. Ele não se expõe à luz solar. É sedentário. Entendeu? Então tem uma série de fatores que interferem, né? Sim. Então, é aquilo que eu falei, uma boa noite de sono começa a hora que você acorda. Perfeito. E não tem botão de on e de off. Sim. Então, remédio não trata insônia. Sim, perfeito. Não trata insônia. Eu sei que vocês estão doidos para falar, mas eu vou falar mais um pouquinho aqui. Pode falar. É que eu gosto de estudar esse tema, então eu estudo bastante, ajudo, né, os meus alunos, porque quando eu vi que a maioria tinha problema com sono, eu comecei a... Sim. E eu vejo também que existe uma febre da melatonina. E quando a gente vai estudar sobre... Não dá nem a possibilidade da gente perguntar da melatonina. Todo mundo quer falar da melatonina, a melatonina, né? entra nesse grupo de medicamentos, mas vai lá. Mas... Aí, só que a gente, quando vai ler alguns artigos sobre isso, a gente entende, né, e percebe que a melatonina não faz milagre. Inclusive, ela não é que ela vai ajudar no sono especificamente. Ela tem um processo ali importante na diminuição, né, da frequência cerebral. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre dessa melatonina. Tá. Então, a melatonina é um hormônio que sinaliza o processo de sono, né? Não é um hormônio do sono. É um hormônio que sinaliza, tá? Então, e ela só é liberada em ambiente escuro, né? Você precisa estar na escuridão para liberar a melatonina. Até mínimas luzes, pequena potência, atrapalham, tá? Se tiver que colocar uma luzinha indireta, a cor mais indicada é vermelha. É a que menos interfere na liberação de melatonina. Mas aí, o que acontece? A melatonina, a pílula, né? É um hormônio. Sim. Só que ele é comercializado por questões mercadológicas, enfim, como um suplemento. Então, você imagina a insulina sendo comercializada na gôndola, ali, né? O hormônio tireoidiano, suplemento, enfim, qualquer outro hormônio. Testosterona, né? É assim que está acontecendo com a melatonina, né? E aí, tem uma questão importante que, assim, a melatonina, ela não é indicada para tratamento de insônia. Ela tem um efeito de aumentar o teu tempo total de sono em minutos, entendeu? 8 minutos, sabe? Então, ela não é uma droga que deve ser utilizada para insônia, tá? Quando que a gente usa melatonina? A gente usa melatonina, por exemplo, cegos, tá? Porque a melatonina, ela depende dessa coisa do claro, do escuro, né? Ela depende do escuro para ser liberado. O cego precisa repor, tá? Cego, idoso precisa repor melatonina, ele começa a diminuir a produção de melatonina.
indivíduos com transtorno de ritmo circadiano. O que é isso? É um distúrbio do sono em que há um desajuste entre o ritmo biológico interno e o externo, tá? E tem alguns desses ritmos, por exemplo, você tem a síndrome do avanço de fase ou de atraso de fase, que são pessoas que vão cada vez mais ou adiantando ao longo do mês, elas vão adiantando o horário de iniciar o sono ou atrasando o horário de sono, né? E aí chega uma hora que isso se exaure, aí ela retorna no início e vai atrasando, avançando. Então, esses transtornos do ritmo circadiano, a gente usa a melatonina e outras ferramentas, como a fototerapia, por exemplo, para você definir o ritmo de sono e de vigília, para ele não ficar variando, adiantando ou atrasando ao longo do dia, tá? Então, a grosso modo, essas são as indicações de melatonina. Agora, qual é o problema? O problema todo é que a melatonina, sendo comercializada como um suplemento, a vigilância sobre ela é diferente da medicação, né, comum, vamos dizer assim. Então, tem um estudo canadense que mostrou que dentro dos frascos de melatonina, havia variação de miligramagem de menos 400 a mais 800%. Caraca! Dentro do frasco da melatonina, outras substâncias além da melatonina. Sim. Drogas. Quando eu digo droga, medicamento mesmo, entendeu? Que induzem sono, entendeu? Então, isso em gôndola americana e canadense, tá? Então, é um problema sério. Ontem eu atendi uma paciente que o marido lá, a esposa de novo, né, sabendo todos os medicamentos do marido. A esposa é uma coisa. A esposa E aí, ele tá tomando melatonina. Ah, qual melatonina? Ah, essa. Qual miligrama? Ah, não sei, doutora. A geriatra me perguntou e eu olhei na caixa, não tem a miligrama. Eu entrei no site da medicação. Não tem a miligrama. Meu Deus! Não, e é uma linha de Gente medicamentos. do céu. Entendeu? Não tem a miligrama. E assim, é super importante a gente saber por quê? Porque quando a gente precisa usar a melatonina, sempre em doses baixas. A gente tem aquela ideia, vou tomar dose alta, porque se é a dose alta, o efeito no sono vai ser melhor. Não, errado. Dose baixa. 1 miligrama, 2, no máximo 3 miligramas que é usado, né? A gente vê aí gente tomando às vezes 10 miligramas. Eu já vi prescrição de manipulado, né? Com vários indutores de sono, né? E melatonina 10 miligramas, né? É muito ruim quando você toma dose alta de melatonina, porque o nosso metabolismo, algumas funções metabólicas, elas dependem, para serem executadas de uma maneira eficiente, elas dependem da ausência de melatonina circulante. Então, a melatonina é um hormônio super importante, não só pela sua presença, mas na sua ausência também. Então, quando você extrapola a dose e você fica com essa melatonina circulante, você atrapalha muito o seu metabolismo, principalmente, por exemplo, assim, mais evidente, metabolismo do açúcar, da glicemia. Então, uma das questões que a gente avalia no paciente que usa melatonina, você fica de olho na glicemia. Se essa dose está alta, a glicemia dele vai estar alta também, entendeu? Então, tem que ser... E a outra coisa, a melatonina, ela tem, como eu disse, ela tem um pico, tem a liberação dela, depois tem o platô e depois ela vai sumindo. Perfeito. Né?
Quando Que é você até também... importante que ela suma, né? Sim, ela tem Ao que... longo, ela tem logo que, quando acorda, a melatonina tem que estar baixa. tem que estar baixo, o cortisol aumentado, né? Outra coisa importante é o horário que você tem que tomar a melatonina. Você não pode tomar qualquer horário. Sim. Porque se você... Imagina você tomando uma dose errada no horário errado. Cara, Acabou. tá feito estrago. Então, às vezes, tem essa sensação de... Tem pacientes, por exemplo, que às vezes estão com insônia, aí vão procurar melatonina, seja de forma própria ou receitado por algum profissional de saúde, tomam em horário errado e em dose alta. Aí essa melatonina fica circulante quando ele acorda. E como Perfeito. você bem falou, ela tem que estar ausente. Então ele acorda. Tenho que acordar mesmo, né? Acorda Então, triste, acorda né? desanimado, Com triste, sono. com sono, mal-humorado, sabe? O dia se arrasta, o dia é O cara tá pesado. cansado, né? Então você tá tentando fazer o cara dormir, tratar E, insônia, doutora, só que ainda você tá piorando. O cara tem a sensação de que ele dormiu pior ainda. Ainda tem aqueles que tomam remédio pra dormir, que a vida útil do remédio ainda passa por outro dia, né? Isso. Dependendo, tomou Rivotril, sei lá, qualquer outro remédio, então é um estrago. Né? A melatonina, assim, a gente tem que ter um olhar sobre ela, diferente esse olhar mercadológico, é o olhar como um hormônio. Sim, Como você prescreve um hormônio? perfeito. É controlando, né? É um medicamento controlado. E o que me assustou foi esse dado de contaminação e adulteração. Sim. Eu não conhecia esse dado e esse Vou mandar um assusta, artigo né? para vocês. Perigosíssimo. assustador. É assustador. Pedro, pode Quando eu falar, me meu tomei- filho. Eu queria fazer uma pergunta, mas posso fazer? Pode, dessa Tem mais alguma dúvida aí? Dessa vez tu pode. Mas Dessa essa era a vez consulta tu pode. particular dele lá, mas Doutor, Tá? obrigado. Tudo ok? Pode estar, tá Essas ok? dúvidas que eu tinha. Queria continuar nessa parte da regulação do relógio biológico, que o Moisés afirmou também, já vou cortar ele aqui também um pouco, que ele falou assim, de nada adianta tu prescrever um bom treino se a pessoa não tem um sono de qualidade. E aí eu enxergo duas aplicações práticas para o exercício físico, nesse sentido de privação de sono. Uma delas, que está saindo muito agora na ciência e tudo mais, publicações, que ele pode minimizar os impactos causados por uma privação de sono. Então, por exemplo, pessoas que estão privadas de sono fazem exercícios de baixa intensidade pela manhã e vão ajudar nessa faxina, digamos, principalmente muscular. Então, vai ali tirar mitocôndrias avariadas e tudo mais, né? Então, acaba minimizando esse impacto. E como o exercício físico também é um remédio, né, que a gente entende Sim. que ele age como um remédio, quando aplicado em momentos errados, ele pode influenciar negativamente no sono. Acho que uma vez a gente até Sim. conversou sobre isso. Em que momento, quando tu executa, por exemplo, um exercício de alta intensidade, ele pode impactar negativamente no teu sono? Então, legal, Pedro. Olha só, tem uma revisão sistemática e meta-análise que saiu em 2021, falando exatamente isso, sobre essa questão o estudo era basicamente sobre exercício no final da tarde e à noite, né? Evening exercise. Qual o impacto disso no sono? E o que ele concluiu é que no grupo eram adultos jovens, saudáveis, né? Se você fizer um exercício físico de leve, moderado, não alto, tá? Até de 2 a 4 horas antes do horário preconizado para dormir, isso não vai impactar negativamente, tá? Só que, de novo, a gente vai para aquela questão da individualidade biológica, entendeu? Eu posso falar por mim. Se eu fizer atividade física 2 horas antes do horário preconizado para eu dormir, para mim é muito ruim, entendeu? Para mim é muito ruim. Talvez para o Odilon possa não ser tanto, mas assim, o que a ciência diz é isso. Só que veja bem, a gente está falando de adulto jovem e saudável. A gente não está falando de indivíduo insone, tá? Sim, pode A crer. gente não está falando disso. E nem de exercício de alta intensidade. Sim. Tá? Então, para esses grupos,
Bom, alta intensidade não é recomendado. Próximo do horário de dormir. Não. Né? O ideal é que você faça pela manhã ou de tarde, tá? E outra coisa é que se você tem comorbidades, Sim. evite também, tá? Agora, o exercício físico, ele melhora muito a qualidade do sono. E, por outro lado, um sono de qualidade melhora muito a sua performance no exercício físico. Sim. Né? Então, assim, de forma direta, o exercício físico, ele diminui a latência para o sono, que é do tempo que você deita na cama até o horário que efetivamente você dorme. Né? O ideal é que não passe de 30 minutos. Então, o exercício físico diminui a latência para o sono, aumenta o sono de ondas lentas, tá? O sono de ondas lentas é um estágio do sono extremamente anabólico, né? A síntese proteica se concentra muito nessa fase do sono. Diminui despertares, né? E acaba melhorando o exercício físico, melhora de forma indireta também, né? Tem uma relação indireta entre o sono e o exercício físico, que era essa coisa de melhorar composição corporal, melhorar a autoaceitação, melhora a saúde mental, tudo isso. E isso vai ter um impacto no sono, porque eu já falei aqui, vou repetir, uma boa noite de sono começa na hora que você acorda. Perfeito. Né? Então, agora, por outro lado, quando você vai fazer atividade física privado de sono, cuidado. Tá certo que o exercício físico tem todos esses efeitos positivos, mas assim, a privação de sono, ela diminui a atenção, a concentração, piora a execução do exercício, piora a propriocepção, piora o controle corporal, né? E quando você vai somando isso, a chance de lesão é muito grande. Acaba sendo maior. Acaba sendo maior. Então, a privação de sono, que seria dormir menos de 6 horas, privação crônica de sono, que seria dormir menos de 6 horas por noite, é um fator de risco independente para lesão em atletas. Né? Esse estudo específico, eles trabalhavam com 4 horas de sono. Cara, isso E aí só que era exercícios de baixa intensidade feitos na bicicleta. Então, pegavam 2 grupos de pessoas, um privado de sono, 4 horas, o outro dormia 8, 7h30, alguma coisa assim. Aí tiraram biópsia muscular, aí visualizaram em quem estava privado que tinha déficits mitocondriais, baixa produção de proteínas e tudo mais. E depois eles executaram o exercício, né? Quem estava privado de sono e fez exercício de baixa intensidade, 30 minutos numa bicicleta, conseguia minimizar esses impactos. Sim, Mas aí muscular, né, Pedro? Impacto a nível muscular. Pois é, aí eu entendo. Talvez se ele analisasse outros fatores importantes como neurológicos, né, fator de atenção e tal. Eu acho talvez, que também poderia até melhorar, levando em consideração que o exercício produz miocinas, né? Eu acho que até pode melhorar. Agora, vai fazer na prática, vida real, tá? Não vida científica. Laboratorial. Vai fazer um indivíduo privado de sono fazer exercício físico. Tem uma aplicação prática, por exemplo. Um amigo Rafinha, acho que deve estar assistindo a gente aí, ele é treinador de alta performance. Então, e já entrando depois na questão do jet lag, ele trabalha muito com campeões de jiu-jitsu, que vivem viajando. Então, ele traça toda a viagem do cara. Pô, tá privado de sono. Tu vai chegar lá, a primeira coisa que tu vai fazer, 30 minutos de bicicleta em baixa intensidade para estar minimizando os impactos antes de uma competição, por exemplo. Então, assim, tem as suas aplicações. Acho que possivelmente para todo mundo não vai dar certo. Né? Num projeto de treinamento, onde você tem um técnico, você tem um objetivo de competição, eu acho válido, sim. Agora, assim, o que eu penso, assim, na vida real... Sim. Hoje mesmo a gente treina às 6 da manhã, eu, Pedro. Pra mim é ótimo, eu sou matutina, eu durmo cedo, tudo. O Pedro que se lasque. Não, tô dormindo cedo agora. Sei. Inclusive eu vou de bicicleta pra minimizar os impactos causados quando eu durmo mal. Eu chamo a atenção dele. Mas assim,
A gente vê lá que tem outros personagens lá que tomam bolo. Sim. É E verdade, aí, porque a cliente ali se priva de sono e não acorda para ir, entendeu? É complicado isso. Por exemplo, agora eu vou voltar, mas eu jogava tênis, né? Tudo. A quantidade de vezes que o técnico lá de tênis me falou: olha, Cláudia, eu vou encaminhar para você tal pessoa, não sei o que, porque toda vez ele não dorme, cancela o treino, marca, eu tô lá às 6 horas da manhã, não consegui acordar, não vou mandar mensagem, a hora que eu tô lá, tá cancelado, tudo. Então, assim, a motivação para executar Com tarefas... certeza. Inclusive, diminui doutora... muito quando você está privado de sono. Então, então essa questão assim, quando desse artigo. do artigo assim do jiu-jitsu, eu acho super aplicável, né, nessa vida de jet lag, de atleta, porque o sono do atleta é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Seria tipo um treino recuperativo que o pessoal fala. Sim. Agora, quando a gente fala da população assim comum, né? O que a gente vê é que o indivíduo que não dorme bem, ele tende a ser sedentário, obeso, depressivo, dor crônica, fibromialgia. É o pacote. Vem um pacote. Na prática clínica é isso que a gente vê. Talvez vocês devam observar na prática de vocês. É isso mesmo. Tem que ser altamente consciente. Tipo, eu faço isso. Quando eu durmo mal, eu falei, cara, eu vou fazer um exercício de baixa intensidade, vou caminhar, vou fazer uma bicicleta. Eu também faço. Pois é. Eu também mas faço. A maioria das pessoas não tem essa consciência, né? Não, e também, Pedro, porque é uma coisa pontual, né? Sim, pontual. O indivíduo com insônia crônica é diferente de uma privação de sono pontual. Uma coisa é tu ir como aniversário e tal, teve que dormir um pouquinho mais tarde. Outra coisa é o cara que, na maioria das vezes, não dorme bem, cara. Entendeu? Sim. Tem como o nível de dopamina diminui, o nível de motivação diminui. A galera que sai muito pra cachaçar no final de semana também. Como é que é isso? Olha só, doutora, um artigo japonês mostrou que as pessoas em privação de sono, o cérebro de forma inconsciente, ele procura mais comidas gordurosas e açucaradas. É verdade. Inconsciente, cara. Então, assim, tem uma explicação o nível de autocontrole diminui. É o sistema de recompensa, né? Perfeito. Poxa, mas você sofreu tanto, né? Eu mereço um humor hambúrguer, deprimido. Né? Um doce, né? Então, daí libera aquela dopamina. Perfeito. Beleza. Aí a dopamina cai de novo, aí você quer outro doce, enfim. E altera a regulação do sistema fome, saciedade, leptina, grelina, hormônio, né? Tem um estudo que avaliou isso justamente. As pessoas que têm privação do sono, elas criam uma característica fisiológica que é a hiperleptinemia ou resistência à leptina. Então o cara come e dificilmente ou demanda mais tempo para ficar saciado, ele é hiperfágico. Vocês lembram lá do Diabo da Tasmânia, daquele desenho, que eles entrando tudo? Pois é, o artigo fez essa analogia. Então, as pessoas que têm privação de sono, elas podem ter resistência à insulina, à leptina, disfunção do metabolismo da glicose, hiperglicemia, risco de diabetes, risco de aumentar a quantidade de adipócitos, que é a hipertrofia adipocitária. É muito prejuízo no metabolismo falando. Não falta de sono. Tem uma hiperativação, né, do sistema hipotálamo, hipófise adrenal, né? Então, fica o tempo todo aquele cortisol lá bombando. Não que o cortisol seja um vilão, não é isso, é um hormônio essencial, muito bom. No seu momento adequado. Fundamental no momento adequado. E no tempo adequado também. E no tempo adequado. Então, só que é um hormônio catabólico, né? Catabólico. Então, ele não deve estar presente no período na hora de da repouso. Síntese proteica, por exemplo. E aí, por outro lado, por exemplo, a privação de sono, ela vai inibir o sistema hipotálamo e hipófise gonadal, diminui a liberação de testosterona. Você está entendendo? Então, assim, você entra num processo de diminuição do anabolismo e aumento do catabolismo, né? Louco, Entendeu? Pela privação crônica de sono. Perfeito. Isso é muito importante para aquela galera da maromba que quer ganhar massa muscular e acha que o sono ele pode ser deixado de lado. Então, ou que começa a suplementar um monte de coisa, né?
Sim, os hormônios perfeito. exogenamente e não observa o seu sono do ponto de vista também de quantidade, qualidade, cronotipo. Eu recebo alguns pacientes que são encaminhados por endócrino, Sim. por apneia do sono, obesidade, e alguns deles repondo testosterona. Olha né? só. Repondo. Repondo, é porque nós Repondo, nós né? tivemos o endócrino, amigo aqui, aí nós fizemos uma brincadeira. Quando a pessoa ela é da High Elite, é TRT. Quando ela é da uma pessoa menos favorecida economicamente, ela tá tomando bomba. Tem diferença o termo, né? Entendi. Não, eu tô fazendo terapia, TRT. Você tem o dinheiro, né? Mas você não tem, não é eu bomba. falo assim, que se você tem algum problema com sono, algum distúrbio de sono, vamos supor, a maioria desses daí tem apneia do sono, tá? Você tá tentando, e aí você fica enchendo de testosterona e tem a apneia do sono mandando embora. Cara, você tá tentando encher um balde furado. É, verdade. Com certeza. Perfeito. E além disso, tem uma outra questão já mais fisiológica, é que a testosterona, ela piora o drive ventilatório, ela favorece a apneia do sono. Então, assim, não é que o paciente apneico não possa repor testosterona. Ele pode repor se ele tiver tratada, se a apneia estiver tratada. Então, se você não estiver tratando a apneia do sono, não reponha testosterona, não use, porque vai piorar a sua apneia do sono. E aí o rasgo, o furo no balde vai aumentar, né? E aí, enfim, aí você vai ficar repondo. Quem entra no ciclo vicioso, né? Queria adentrar nessa questão dos distúrbios do sono e especificamente no ronco, que é uma coisa muito prevalente também. E a gente estava conversando aqui no offline que o ronco tem uma relação muito grande com a apneia do sono. Sim, Moisés até se assustou. Tu ronca, Moisés? Cara, quando eu... Só perguntando Tá pra cansado. Josi. Pergunta pra Josi que ela vai responder. Que Não, eu ronco em alguns momentos e pontuais e também ronco na um época que eu pouquinho tava também, na época eu tava com Acima do peso? muito acima do peso, também era direto, entendeu? Direto. Depois que eu voltei numa rotina saudável, ficou uma coisa bem pontual mesmo. E eu não sabia, né? A ronco tem a ver com a apneia do Qual é sono. essa relação, Sim. Cláudia? O ronco, a maioria das pessoas que tem apneia do sono, elas têm ronco, né? Também. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, sim. né? Mas todo mundo que tem apneia ronca, né? E o ronco é como se fosse assim a ponta do iceberg, né? Porque por trás dele quase sempre tem a apneia do sono. É muito difícil você encontrar alguém que tem o que a gente chama de ronco primário ou ronco essencial. Muito raro, menos de 10% desse quadro assim, de distúrbio respiratório. Já por outro lado, a apneia do sono é extremamente prevalente. Então, 1 em cada 3 adultos tem apneia do sono. Então, olha, tem vocês 3 ali. Moisés tem. Então, Vai logo no careca todo. Me passa seu contato se você depois. não ronca, ou o Moisés ou o Pedro. Não, ronca não tem apneia. A gente tá falando de apneia. Ou quem tá do seu lado direito ou do esquerdo tem apneia. Doutora, me passa seu contato, por favor. E daí, a apneia do sono, a gente tem o biotipo clássico do apneico, que você bem falou que é relacionado com a obesidade. De fato, o principal fator de risco associado com a apneia do sono é a obesidade. E aí, tudo isso que a gente conversou até agora, distúrbio metabólico, diminuição de testosterona, alteração da regulação do fome, apetite, atenção, concentração, risco de demência, questão cardiovascular, tudo isso tá relacionado, tá no pacote do paciente apneico, entendeu? Do indivíduo apneico. Agora, a gente tem o biotipo clássico, a gente chama de fenótipo, né? Dentro lida. Mas assim, esse biotipo clássico, que é do gordinho, aumenta a circunferência abdominal, aumenta a circunferência cervical, sonolento, né? Encostou, dorme, encostou, dorme. Tá. Mas a gente tem um outro biotipo que esse é mais negligenciado ainda. Que geralmente ele é indivíduos mais jovens,
magros, mas que não, o problema não é a adiposidade. O problema é a alteração do esqueleto crânio-facial. Sim. Então, são pessoas que têm a maxila e ou a mandíbula mal desenvolvidas. Então, quando você tem isso aqui retruído, né, o seu espaço aéreo aqui posterior diminui. Então, você favorece ali a apneia. Esse indivíduo que chega... Por que esse indivíduo tem essa alteração crânio-facial? Porque na infância ele era um respirador oral. Então, a respiração oral, ela altera todo o crescimento orofacial. Então, dá aquele palato alto, que é o palato ogival, o queixinho para trás. A maxila não abre, não expande, então você fica tudo apertadinho aqui. Uhum. Aí o ar, né? O fluxo de ar tem dificuldade, aí você tem a apneia do sono. Então, assim, sempre a gente tem que ficar atenta na criança que é respirador oral, porque a chance dela ser um adulto apneico é muito grande. E de sofrer todas essas questões aqui que a gente conversou até agora E a pessoa percebe que ela é apneica, não? Ela percebe só pelos sintomas? Tem um exame, né, que faz também. Né? Não, assim, dormindo, mas... tu percebe, tu acorda... Então, uma coisa que falta de ar. Muitas vezes, a maioria das vezes, é o companheiro ou companheira que derruba, né? Ó, tô roncando muito. Tá insuportável, né? Aham. Geralmente é a companheira, porque a apneia do sono é mais prevalente em homem, né? Sim. É na proporção de 3:1. Só que quando a mulher começa a entrar na menopausa, aí isso se equipara, tá? Então, geralmente é alguém que relata, né? Sim. E aí, usualmente é a esposa, porque a mulher ela tem maior tendência à insônia. Então, na menopausa também, ela começa a ter maior tendência para insônia. Então, você imagina ali que casal legal. O homem que ronca e a mulher que tem insônia. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Sim, tá? e eu tenho alunos assim, cara. É uma realidade. E a culpa dela tem insônia é o ronco do cara. Então a Não, gente a Josi não dorme, mano. Ei, se ajeita aí. Se ajeita. Vira de lado, vira de lado. Então a gente tem que tratar ambos. Então, a apneia do sono tem o estudo, chama Hipnolaus, é um estudo multicêntrico, falando em apneia do sono. Eles fizeram uma equação, para avaliar a prevalência mundial de apneia do sono. Sabe quanto é? Nossa, meu... 60%. 1 bilhão. Caraca. 1 bilhão de pessoas no mundo. Sexto. São 6 bilhões atualmente, né? 7 Não, bilhões. já tá quase 8 bilhões. 8, né? 8, verdade. Isso equivale aí... 1 bilhão. Né? O Brasil é medalha de prata. 15%. É mesmo? Agora eu tô em dúvida se o Brasil é a medalha de prata. Não, o Brasil eu acho que é a O Brasil medalha de adora bronze. ser campeão nessas O Brasil é a coisas. medalha de bronze. Medalha nessas coisas. Acho que primeiro é China, depois Estados Unidos, depois o Brasil. Eu tenho quase certeza que... Eu sei que ele tem medalha. Agora, é bronze. O Brasil é bronze. O Brasil é sempre Brasil medalha é nessas bronze. coisas. Na ansiedade é o primeiro, na depressão é... ótimo. Então, assim, a apneia do sono é uma doença extremamente prevalente, né? 1 em cada 3 adultos, 33% Já pensou, cara? da população. Qual é a repercussão dela na saúde da pessoa? O que pode causar a apneia? Então, Tudo aquilo que a gente conversou, isso que a gente conversou, né? Então, assim, altera maior risco para acidente de trânsito, de trabalho, metabolismo. Não, a apneia, sim. Sim, Ah, tá. sim, porque o que acontece? A apneia do sono, ela piora demais a qualidade O AVC do sono. pode ter também AVC, sim. né? AVC, infarto, né? Tudo isso. E não é uma doença que a pessoa pode se livrar dela, assim, tipo, tratamento e tal, eu consigo não ter mais problema primeiro ligado. o exame para depois o tratamento. Assim, aí é um funil importante, né, dentro do diagnóstico aí. O que a Academia Americana de Medicina do Sono preconiza e que a Associação Brasileira de Sono segue, né, tem os critérios clínicos para diagnóstico de apneia do sono,
E lá, entre os critérios clínicos, ele leva em consideração o índice de apneia e hipopneia. E esse índice, ele é calculado dentro do exame de polissonografia. Polissonografia. Então, pelo guideline, é mandatório você ter um exame diagnóstico para você firmar que o indivíduo tem apneia ou não, tá? Aí, dentro desses exames diagnósticos, tem uma variedade. Tem uns exames mais simples, tem exames mais completos, cada um tem a sua indicação, enfim. Mas você tem que ter um exame diagnóstico, diferente da insônia, por exemplo. A insônia um diagnóstico clínico. Você não precisa de exame nenhum para confirmar a insônia. Às vezes, a gente acaba pedindo a polissonografia para investigar se há algum outro distúrbio do sono em conjunto com a insônia que esteja piorando a qualidade de sono, o que não é incomum. Né? Existe uma associação bastante comum, a gente chama de COMISA, que é insônia comórbida com apneia do sono. Né? Então, é comum a associação de esse paciente que eu falei para vocês, que uma insônia crônica, a vida em remédio, e que ontem eu consegui convencê-lo a mudar essa... Ele tem uma apneia do sono grave. Ele fez a polissonografia contigo? Fez. Ele tem uma apneia do sono grave. Entendeu? Com uma arquitetura do sono, que seria esses estágios de sono totalmente alterado, tanto pela apneia, quanto pelo medicamento que ele usa, quanto pela insônia em si. Entendeu? Então, é um pool. As coisas andam associadas. Agora, sobre o tratamento, varia. Por exemplo, em criança, a principal causa da apneia do sono é o aumento de amígdala e adenoide. E aí, assim, você opera a criança, essa criança melhora. Foi o que aconteceu com a minha filhada. Ela operou. Aconteceu. Ela roncava demais com 6, 7 anos. Caraca. Ela operou. Um pouquinho mais de idade, ela melhorou bastante. Melhorou muito, né? Agora, por exemplo, na fase adulta... Doutora, eu vou lá com a senhora, viu? Por exemplo, já na fase adulta, um tratamento muito... Existem vários tratamentos, tá? Existe fonoterapia, existe implantes, pilares, cirurgias faríngeas, nasais, cirurgia de crânio-faciais. O tratamento mais, assim, conhecido e que é o padrão ouro para a apneia do sono em adulto é o CPAP, que é o uso daquela máscara ligada a um aparelho que ele tem um software que ele detecta cada vez que a sua faringe vai fechar. Eu tenho um aluno que usa. E aí ele joga uma pressão positiva. Então é como se você tivesse a apneia, imagina que a via aérea seja um canudinho, então você está em apneia, chupando o canudinho. O software detecta, você abre o canudo. É isso que o CPAP faz. Então você não faz a apneia do sono. Mas ele usa interruptor, ele usa sempre. Agora é assim. A doença tá lá. Isso. Se você usar o CPAP, você tá controlando. Se você não dormir com o CPAP, a doença tá ocorrendo. E não tem essa de... Eu falo aos pacientes, não vem com essa história. Eu usei 3 noites, 4 noites, mas daí chegou o final de semana, não usei como eu já tinha usado aquele lá, né? Eu já tenho um crédito. Não existe isso. Tem que usar sempre. Tem que usar sempre. Vai viajar, tem que levar, enfim. Só que se você usar... O problema do CPAP é essa questão da adesão. Sim. Né? Mas é desconfortável usar, né? Tu fica com o negócio aqui. Mas é uma máscara ou tu chega a colocar algo na tua boca? Tem vários tipos de máscara. Tem vários tipos de máscara. Tem máscaras muito pequenas, né? Mas assim, Pedro, não é que é desconfortável, né? Claro que tem pacientes que têm mais dificuldade de adaptar. Por exemplo, um paciente que tem insônia e tem apneia e precisa usar CPAP, é um desafio. Mas a gente tem protocolos de dessensibilização para isso. O que a gente esbarra? Crença, primeiro. Já é ruim, já não vou dormir, isso não presta, não sei o quê. Outro, profissionais capacitados na área, não profissional que mexe com CPAP, que mexe, né? Você vai lá na sua casa, olha, eu tenho que consertar um negócio. Né? O cara que vende esse CPAP. Você mexe com isso? Não, você quer alguém que faça o negócio bem feito, né? Pois é.
tem muita gente que mexe. Aham. Ah, eu mexo com sono, eu mexo com CPAP, eu mexo com exercício, não sei o que. Aham, Muita gente que perfeito. mexe, mas agora que Que sabe o que sabe, tá entende, fazendo. né, realmente, Então, assim, a gente esbarra, principalmente aqui em Belém, em profissionais capacitados, né? E nessa crença. Agora, assim, quando a coisa é bem feita, o paciente adere. Se você... qualquer dia, assim, eu vou pedir licença para um paciente que dormiu pela primeira noite, primeira noite com CPAP e que retorna ao consultório. É que, normalmente, esses pacientes, eles não gostam de aparecer, não. Mas fala, por que eu não fiz isso antes? Deve ser uma coisa... Mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa. Eu não acredito que eu passei 20 anos, 30 anos tomando remédio para pressão, tomando remédio para controlar diabetes, obeso, sem conseguir fazer atividade física, porque, cara, o cara acorda destruído. Com né? certeza. Com dor crônica. Doutora, eu não acredito, tem uma semana que a minha vida é outra. Aquele cinza sumiu e o sol brilhou, sabe? Né? Mudou do polo sul, do polo norte, para Belém, né? Veio pro sol, veio para a zona equatorial. E isso você pode fazer quando bem conduzido, bem adaptado, com uma boa adesão, cara, é do dia para noite. Literalmente, é da noite pro dia, na real. É, da Literalmente. noite pro dia. É verdade, é da noite pro dia. Esse caso, né? É da noite pro dia. Mas existem outros tratamentos. É tudo individualizado. Ah, Maria Cláudia, você prescreve CPAP para todo mundo? Não. Tem outros tipos. Esse indivíduo que eu falei, do biotipo, que é o respirador oral na infância, que é um paciente jovem com alteração crâniofacial. Esse paciente, não vou prescrever CPAP para ele. Eu posso até prescrever CPAP até eu resolver de outra forma. Normalmente é cirúrgico. Normalmente aí ele precisa fazer uma cirurgia ortognática, um avanço maxilomandibular. Se isso tiver é um punk desvio de também, septo, essa cirurgia. corrigir desvio de septo, fazer fonoaudiologia para aprender exercício respiratório para aprender a respirar pelo nariz. E aí até alcançar essa etapa ele vai usando o CPAP. Mas assim, tudo tem sua indicação. Nada é 100% bom e 100% ruim. Ser analisado. Né? Para tomada de decisão, para deixar bem claro, para você não fazer nada de maneira autônoma, automática, aleatória, existe toda uma avaliação prévia que o médico vai fazer para ele ter a tomada de decisão. Então não é assim, como ela explicou muito bem. Então. E assim, o tratamento do sono, ele é extremamente interdisciplinar, Odilon. Interdisciplinar. Então, desconfie de alguém que te proponha um sono de qualidade. Não, eu tenho a fórmula. Uma única intervenção, né? Uma única intervenção. Desconfie, tá? Porque... Sou o único que faço isso, não, né? É o profissional charlatão, né? Todos os meus pacientes... Então, assim, ele tem ele decorou um único protocolo, né? Que ele aplica para todo mundo e que serve para qualquer pessoa, independente do distúrbio do sono. Então, assim, muito cuidado com essa questão. E outra coisa. Eu não durmo bem. Cara, não existe afirmação mais vaga do que essa. Porque, assim, o que é não dormir bem? Você dorme pouco? Você dorme muito? Você tem sonolência no dia? Você dorme e acorda cansado? Você se mexe muito durante a noite? Você passa a noite em claro? Você inicia bem o sono e, de repente, acorda e não retoma o sono? Você tem o quê? Você tem bruxismo? Acorda com dor de cabeça? Cara, tem um pool de perguntas objetivas que você precisa fazer para você direcionar. Então, assim, você chega num profissional de saúde, se alguém te perguntar, você dorme bem? E você responde, não. E aí você sai com uma receita, cara... É louco, Não existe isso. É absurdo. Tem uma frase que eu lembrei agora. Pensei que era história. Tava falando, Cláudia, que é do PBE, Prática Baseada em Evidência. Se uma intervenção, provavelmente, diz essa intervenção, reza a lenda que ela funciona para tudo, provavelmente ela não serve para nada. Perfeita. É verdade. Se uma intervenção que vai curar tudo, vai curar o câncer, vai reduzir dor, vai melhorar teus... Provavelmente é mentira, não serve para nada, exatamente.
Dentro dessa questão de agir de forma adequada para tratar, a gente precisa, na real, identificar também com clareza, né? Se a pessoa tem ou não essa apneia do sono. E eu quero trazer isso porque eu acho um assunto importante que a gente sempre conversa. A forma que tu lauda, né, a polissonografia, ou a forma que tu faz a polissonografia, ou o equipamento que tu utiliza. Sim. Tem variações também, tem equipamentos mais adequados. Sim. Vamos lá. Existem 4 tipos de polissonografia. Tipo 1, 2, 3, 4. Né? Óbvio, tem 4. Tá? Então, assim, a polissonografia tipo 1 é o que a gente chama de polissonografia completa no laboratório do sono. É o padrão ouro para diagnóstico de apneia do sono. É essa daí. Tá? E de outros distúrbios do sono que necessitam de polissonografia. O pessoal vai para lá, dorme a noite toda no laboratório. Esse é o padrão ouro. É o padrão ouro, tá? Quais são os problemas, as questões envolvidas? É um exame dispendioso, você tem que sair da sua casa, tem paciente que não consegue dormir. Você precisa de um técnico que vai estar trabalhando à noite. Então, assim, além da questão trabalhista, vamos dizer assim, você precisa de uma pessoa formada, capacitada, não a pessoa que mexe com o sono, né? Então, assim, você precisa de uma estrutura de hotelaria, né? Você precisa de um quarto, uma suíte com ar-condicionado, com travesseiro, com cama. Então, assim, se você for fazer um negócio bem feito, né, o custo é muito alto. Sim. Né? Agora, mas para determinadas patologias, não tem outro exame que você possa usar. Tem que ser esse. Principalmente, por exemplo, criança, né? Doenças neuromusculares, crianças atípicas, né? Porque você tem que ter um técnico ali monitorando o tempo todo, né? A outra polissonografia é o tipo 2, que é essa mesma polissonografia, só que do laboratório, só que em casa, né? E aí ela é indicada para um perfil de pacientes também. Por exemplo, esses indivíduos com doença neuromuscular, crianças atípicas, são pessoas que não dá para fazer em casa. Mas, por exemplo, um adulto apneico, fazer. Faz de boa. Tranquilo. E aí depois a gente tem o tipo 3 e o tipo 4, que são exames mais simplificados e que são específicos para investigação de distúrbio respiratório do sono. E o indivíduo não deve ter nenhum outro distúrbio do sono associado. Então, por exemplo, se é um indivíduo que tem uma apneia e tem insônia, esses exames mais simplificados não servem, tá? Então, talvez vocês muitos aqui já devem até ter visto um que você coloca no dedo, que vê a oximetria, vê a frequência cardíaca, também tem um actígrafo integrado, vê repouso, movimento. E eu já vi gente divulgando, nutrólogo, e divulgando que esse exame avalia a qualidade do sono. Cara, isso não existe. Para você avaliar a qualidade de sono, você precisa saber as fases do sono. Perfeito. Para fazer essa fase do sono, você precisa ter eletroencefalograma. Sim. Então, você precisa ter uma polissono tipo 1 ou 2. Esse exame simplificado, ele serve para apneia do sono, alta suspeição de apneia do sono. Para apneia do sono, assim, quando você imagina que aquele indivíduo vai ter uma apneia do sono moderada e grave. Entendeu? Sim. Mesmo a apneia leve passa desapercebido, porque ele é baseado na dessaturação da oxihemoglobina. E nem todo paciente apneico dessatura. A grande maioria dessatura. Então, é um exame muito bom para triagem. Poxa, para uma doença que tem uma prevalência de 1 bilhão de pessoas mundialmente, a gente precisa ter exames mais rápidos, simples, mais acessíveis. Um estudo populacional, né? Seria um exemplo clássico, né? Para aplicar. Né? Só que você não pode usar esse método simplificado para todos
os pacientes. E aí o que acaba é que as pessoas acabam misturando e usa para um, para outro, não sei o quê. E aí, por exemplo, olha, eu tenho uma amiga que ela estava se queixando de insônia, tá? Não, porque eu não durmo, eu estava queixando disso, não durmo bem, tá? E ela estava fazendo um acompanhamento, tal, com uma determinada colega que usa esse equipamento simplificado para avaliar a qualidade de sono. Só que, na verdade, que nem eu falei, a base do software dele é dessaturação. Qual é a chance de uma mulher jovem, magra, que fala que não dorme bem, vir com esse exame alterado? Quase Mínimo. zero, Só que daí ela coloca que esse exame é para avaliar a qualidade de sono. Aí o que ela falou para essa minha amiga? Olha, teu exame está normal, sua qualidade de sono é excelente. Você está entendendo a confusão do negócio? Sim. Imagina, né? Imagina. Sim. Então, assim, confusão de conceito, o que é não dormir bem, o que é insônia, o que é apneia, quando usa cada um. Assim, você tem que saber o que você está fazendo. Cara, se não sabe, não né? faz. Esse paciente que eu estou falando ontem, que é um paciente desafiador, dentro da medicina do sono, eu estou falando que é uma área extremamente interdisciplinar. Entre os próprios médicos, a gente tem o psiquiatra com atuação de sono, o otorrino com atuação de sono, entendeu? Tem o pneumo com atuação em sono, tem o pediatra com atuação de sono. Esse paciente, eu falei para ele, eu não consigo ir mais. Perfeito. Você vai precisar fazer acompanhamento, eu vou te sugerir tal e tal pessoa, porque você precisa ir com um psiquiatra com atuação em sono. Porque ele estava acompanhando comigo e com um psiquiatra. Não dá certo. Sim. Entendeu? Aí eu vou ficar falando pro cara ficar voltando em consulta comigo? Não, cara, eu não quero esse dinheiro, não. Perfeito. Eu quero fazer uma medicina honesta, bem feita. Vou te indicar a melhor. Vou te indicar aqui 3 psiquiatras do sono, referências para o senhor ir, porque até agora o senhor está patinando aqui, não sai do lugar. Perfeito. Uma vida patinando sem dormir. Entendeu? Então, às vezes eu fico, com perdão da palavra, mas muito pé da vida, quando assim a pessoa não tem a humildade de dizer até aqui eu não vou. Sim, perfeito. Até aqui eu vou, daqui pra cá eu não vou. Precisa. Tem gente melhor que eu aqui. Perfeito. Tem gente com expertise aqui pra fazer isso. Entendeu? E aí, no meio disso tudo, quem tá? A população. Quem sofre A população. Quem sofre é a população. Quem Então, sofre é o às vezes a paciente. gente é tão egoísta, Sim. egocêntrico, que você tem noção que aquela área não é uma área que você domina. Mas você não larga. O paciente. Não larga. Né? Aí começa a fazer as bobagens. Né? Aí você começa a divulgar informação errada. Poxa, tem uma repercussão muito grande se você for olhar para a vida de um paciente, entendeu? Esse senhor que foi comigo agora, né? Que eu tô usando ele como exemplo, porque ele é uma vida patinando no A vida sono. inteira sofrendo. E consequências sérias. Né? Sofrendo. Consequências Uma sérias em vida relação a isso. toda, entendeu? Uma vida toda. Mas é Então por a isso gente que é tem bom. que ter muita responsabilidade, né? Com o que E a é gente por isso que fala. é bom, doutora, a gente que a gente ter faz. pessoas assim como a senhora, porque de fato a gente se preocupa muito. A gente trouxe um endócrino para falar cientificamente, né? Essa relação do anabólico, esteroides anabolizantes, né? Um cardiologista, que às vezes a população carece por falta de profissionais competentes, sérios, éticos, que fazem a diferença, né, Odilon? Então esse é o nosso maior, talvez, nosso maior objetivo, é trazer informação de qualidade para que as pessoas que percebam, poxa, acho que tem alguma coisa aí que eu preciso rever. E em outro profissional, eu fico muito triste a gente se deparar com situações onde a gente vê que o profissional está mais prejudicando que ajudando, Sim. sabe? E eu lido com essas situações, por isso que é muito bom saber que existem pessoas
querem, de fato, além do dinheiro, que vai além do dinheiro, né? Querem, de fato, ajudar o paciente. Eu acho que isso é um ciclo, sabe, doutora? Eu sempre digo, o que é o sucesso profissional? A pessoa diz, eu quero ter sucesso profissional. Eu sempre digo, os meninos estão assim comigo, quanto mais vida eu transformo, mais sucesso profissional eu tenho. Sim. Então, às vezes, essa pessoa que quer segurar esse paciente, talvez ela esteja naquela situação de perder paciente, porque ela não alcançou a qualidade necessária para simplesmente dizer, olha, até aqui eu consegui contigo, a partir daqui eu preciso que tu vá com outras pessoas. Sim. Então, esse é o grande, talvez... E você ter a consciência, né, do que você está fazendo aqui, o seu papel, né? Perfeito. São que vidas, né? Sim, são vidas que estão ali, né? Muitas vezes não é só aquela vida, tem a família, tem toda uma questão familiar envolvida, né? É muita responsabilidade você se apegar a questão monetária, né, da sua profissão, Perfeito. né? E na verdade, né, assim, eu tenho 22 anos de formada, já é tudo isso. Se formou com 15? Não vamos dar números. Eu vou te falar que, assim, a gente passa por uns ciclos, assim, dentro da profissão. Cara, quando você acaba de se formar, você quer dinheiro, né? Preciso de dinheiro. Tem que recuperar todo esse meu tempo investido. Aí, por outro lado, é um momento que você começa a fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, aí você fala, agora ferrou, porque eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que ganhar dinheiro. Você fala, bom, então vou deixar o dinheiro para depois. Mas aí chega numa certa fase, assim, que você olha que, assim, claro, isso tem... Eu estava lendo um texto sobre isso, né? Que o dinheiro, essa coisa assim, que o dinheiro traz felicidade. O dinheiro traz felicidade até um certo ponto. Qual é esse ponto que esse estudo mostra? É quando você consegue ter uma habitação bacana, um carro, você está conseguindo ter momentos de lazer para você, para seus filhos, educação, né? É isso que o dinheiro traz felicidade. Quando você começa aquela coisa de comprar, querer cada vez ter mais. O dinheiro já não é mais aí que ele tá, não traz mais felicidade, né? Sim. Então tem uma psiquiatra que eu acompanho, que eu gosto muito dela, chamada Beatriz, ela fala que exatamente isso, né? Que depois que passa dessa linha de base, vamos dizer assim, que você começa a buscar a felicidade em coisas materiais, assim, de alto custo, tudo, o dinheiro começa a trazer a infelicidade. Perfeito. Né? Então, eu acho que quando a gente exerce a nossa profissão bem feita, você está em paz com você mesmo, isso repercute em outros campos da sua vida, repercute também no seu círculo de amizades, na sua família, filhos, casamento. Eu acho que a questão de você ser... Você não pode ser... Uma pessoa não pode ser ética e respeitosa dentro de casa e... Sim, e fora de casa, na profissão. Não bate, cara. Não charlatão, bate. não vai bater. Não bate, não existe. Não existe, não existe, tá? Então, a pessoa que atua dessa forma profissionalmente, na vida pessoal, é o mesmo perfil. É o mesmo perfil, as coisas estão imbricadas, né? Estão interligadas. Perfeito. Bom, infelizmente chegamos na última pergunta. Eu sei que vocês também fizeram esse barulho aí. A gente sempre fecha aqui as nossas conversas com as aplicações práticas. Tá. De tudo isso que a gente conversou, quais seriam as suas principais recomendações para todo mundo que está acompanhando a gente aí, que poderia aplicar assim hoje mesmo, antes de chegar lá na cama para dormir, para ter um bom prática, tá? Então tá, sim. Bom, preciso regular meu sono. Por onde eu começo? Eu diria, é essencial, assim. Procure manter horário regular de dormir e acordar. O sono é um ritmo biológico,
como todo ritmo, ele necessita um ritmo, né? Sim. Então, se cada dia você Perfeito. dá uma informação diferente, o seu maestro ali já não sabe Perde mais o qual ritmo. orquestra vai tocar. Tipo, né? dorme um dia 10, outro dia 11, outro dia 3. meia-noite, outro dia... Acorda 5, 7, 6. Procure ter um horário regular de dormir e acordar. Tá, mas por onde eu começo? Eu começo a regular primeiro o horário de dormir ou o horário de acordar? Começo pelo horário de acordar, tá? Começo pelo horário de acordar, não vai dormir da sessão da tarde até malhação, né? Ainda tem malhação? Do ou eu tô meio-dia às muito 4. velha? Não, existe existe. existe. Tá. Dormir a tarde toda, que não vai adiantar. Então, assim, comece pelo horário de acordar. Mais uma vez, uma boa noite de sono começa a hora que você acorda. Abre a sua janela, se expõe à luz solar, deixa a luz do sol entrar. Quanto mais marcado ficar para o seu cérebro que é dia e o que é noite, melhor vai ser a qualidade do seu sono. Então, se você tiver isso em mente, vai facilitar muito. Então, por exemplo, assim, é dia e eu tô dentro de casa, trancado, com a cortina fechada, vendo televisão. Tô fazendo certo ou errado? Errado. Totalmente errado. É dia. Eu acordei, abri o olho, mas eu continuo deitado da cama por mais 2 horas. Tô fazendo certo ou tô fazendo errado? Errado. Tá errado? Total. É dia. Mas eu vou pegar e vou pular o café da manhã. Sair correndo, tudo estrambelhado. Blá, blá. A correria. Vai ajudar seu sono ou não? Vai Não, piorar. piorar, Porque com certeza. os horários da alimentação, horário de atividade física, são marcadores externos importantes para a nossa ritmicidade. Então, é basicamente isso, sabe? Um bom senso. O que eu tô fazendo de dia tá mostrando pro meu cérebro que é dia? Sim. O que eu tô fazendo de noite tá mostrando pro meu cérebro que é noite? Então, se a gente puder resumir, toda a higiene do sono, ela Se baseia nisso. se baseia nisso. Entendeu? Então acorda, abre a danada da janela, deixa a Se luz expõe à entrar, levanta, tira esse pijama, se precisar toma um banho, arruma a sua cama. Perfeito. Faz isso todo dia. Toma o café da manhã. Se for fazer exercício físico, o horário que você for, faça. Almoce, não pule refeição. Né? Se quiser tirar soneca, tira uma soneca de 30 a 40 minutos. Não vai ficar dormindo a noite toda, a tarde melhor toda. nem dormir, então, se for pra dormir só 30 minutos, não dá. Ele quer dormir 4 horas. E à noite é o contrário, entendeu? Reduz a atividade. Você quer tomar café? Você gosta de café? Que hora você vai tomar café? Café é um estimulante. Né? Não dá tempo da gente explicar como o café atua no metabolismo do sono. Então, que hora você vai tomar? Cara, de dia. Se você é insone, tem alta sensibilidade pro café, até as 14 horas. Depois esquece café. E um chazinho dá também, Chá, né? beleza. Desde que não seja nem chá preto, nem chá mate, nem verde. chá verde. Tá? São Cuidado estimulantes. com esse negócio de kombucha, que a base da kombucha é um desses chás aí. Acho que é chá verde, se não me engano, tá? E aí, à noite, evite luz artificial. Se você tiver que usar a luz artificial, obviamente que a gente tem que usar a luz artificial. Procure usar a luz amarela, né? Não a luz branca. A luz Sim. branca é para cozinha, lavanderia, né? Perfeito. Ambiente que requer atenção à noite. Então, hospital é tudo luz branca. Sim. Você vai no hospital, é tudo luz branca, né? Então, assim, evite luz branca. Esse aqui eu já nem vou falar. Tela. Ela já Não vamos entrar nessa deitar assim com o celular na Todo cama mundo tá errado, pra todo ver mundo algumas tá errado coisas. já. Colocar Não, o cara, celular debaixo do travesseiro, Moisés, ele porque deita na cama com o celular recebe a na mão. Não, parei com notificação e isso. já vê, né? É doido, isso Recebe. distrai meu Eu sono. sei. Mas assim, dentro da terapia cognitivo-comportamental para insônia, tem estratégias específicas só para
celular Sim. especificamente. Tem aqui em Belém alguém que trabalha com TCC? Porque Tem quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental, mas com psicólogo, com capacitação em sono, Pois é. nós ainda não temos. Estamos esperando o Jean, vou até marcar aqui, Jean, finaliza. Não temos esse psicólogo. A gente precisa. Tá? doutora. O Jean... Chamar tá- o Jean para conversar com a gente aí. Uma opção bacana. pode chamar o Jean e pode chamar a Renata, que é a mãe do Jean, que ela é fisioterapeuta Olha, que legal. com especialização em sono. Que legal. Aqui em Belém, é a única que tem a formação, o título. Ela não mexe com sono. Que legal. Ela estuda, ela é capacitada. E o Jean está se capacitando. Temos também uma dentista que tem essa capacitação em sono, que tem a especialização em sono, que atualmente é a presidente da Associação Brasileira de Sono Olha, Regional que legal. Pará, que é a Karina, que é muito minha amiga. Eu sou a vice-presidente e a Renata é a diretora, né? Então, a gente vai alternando os cargos. A nossa regional foi fundada em 2018. Aí eu fiquei como presidente 2 biênios. Aí falei, não, agora vamos passar a bola. Aí a Karina ficou agora esse biênio, né, de 2022, 2023. Depois vai ser a Renata. E agora em março a gente vai ter a Semana do Sono. Vou avisar o Pedro. Sim. De 12 a 19 de março. Então, assim, é um evento que ocorre no Brasil todo. E Belém... eu fico muito orgulhosa que Belém está participando também. Que legal. Então, a gente vai conversar muito sobre essas questões relacionadas ao sono, essas orientações de melhora de higiene do sono. Quem me conhece sabe que eu não falo dica, eu falo orientação. Quem dá Perfeito. dica é guru, né? Quem estuda, né? Orienta, né? E aí é uma semana em que se celebra o Dia Mundial do Sono, que ocorre aí no meio dessa semana. Então, essa questão da conscientização do sono, ela ocorre em nível mundial. Perfeito. E o Brasil, o ano passado, e se não me engano, retrasado, o ano passado, com certeza, ganhou o prêmio de melhor semana do sono Olha, do mundo. Que legal. Que do legal. mundo, no Congresso Mundial do Sono. E o Congresso Mundial do Sono, esse ano, vai ser aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Em outubro. Depois eu vou falar mais com a senhora, que eu de fato eu quero muito me envolver com essa parte do sono, ser um fico profissional. muito feliz. Ser um profissional. Não temos educadores físicos. Então pronto, com- pode envolver depois Inclusive, olha, sobre vou isso. falar para você uma coisa. No último Congresso Brasileiro de Sono, se É não o me Marco engano, Antônio de Melo que tem. tem. Sim. Não, mas eu tô dizendo aqui em Belém. Aqui em Belém não tem. Não, eu aqui em acho, Belém eu não. não conheço. né? Não tem. Mas tem o Túlio, tem alguns outros, mas o Túlio é um expoente ali, né? Agora, eu tive o prazer de conhecer o Túlio e trabalhar um pouquinho junto com ele quando eu estava no Instituto do Sono, né? Sim. Que a gente Bacana. estava junto lá. Mas você acredita que no último Congresso Brasileiro de Sono ia ter um curso pré-congresso voltado para educador físico, sobre sono e exercício físico, né? Não só voltado para educador, para quem se interessa. Sim. E eu me inscrevi nesse curso pré-congresso. O curso foi cancelado Porque não tinha. porque não tinha só. quórum. Foi cancelado o curso. Tá onda, né? Nossa, que pena isso aí, olha. Pai, tu muda a vida de alguém quando tu ensina essa pessoa a dormir, cara. Muda. Tô falando. É muito importante. É por isso que Estamos aí. eu gosto. Eu estudo. Bom, eu quero agradecer a sua participação. Foi muito bom. Hoje, Muito bom, muito bom. batemos Obrigada. um recorde aqui. De Foi tempo. o episódio mais longo que verdade. teve. Uma última coisa de orientação para ajudar no sono, assim, dica prática que eu falei de acordar, de dia, noite, assim, banho morno. Banho morno Antes À de noite. dormir, né? antes Tem de dormir, aromaterapia também? Ajuda? Um cheirinho mais agradável? Pedro, assim, olha aí, já vamos estender. É, né? Mas, assim, Já batemos um recorde mesmo. olha só. Quando o chá isoladamente, Nada funciona. Né? nada funciona, tá?
Agora, quando você toma um chá, se você quiser se põe um óleo de lavanda, tudo. Uma música, tudo isso, um conjunto vai te levando para um estado de relaxamento. Mas, assim, isoladamente, o efeito é muito pequeno, muito tênue. Então, assim, você não pode recomendar para um paciente com insônia. Falar, olha... Faz lá aromaterapia. Faz aromaterapia para insônia. Isoladamente, não. Em conjunto com outras coisas. Beleza, entrando num ritual de sono, funciona bem. Sim. Pois é, então quero agradecer a participação. Eu já tenho essa aula 4 vezes por semana com ela, porque a gente está treinando junto, então está sempre conversando. Infelizmente vocês não têm essa possibilidade. Mas calma. Mas eu quero agradecer que eu vou pela participação. Eu também. sei que é muito corrido o teu dia a dia. Queria deixar para os meus amigos também aí falarem alguma coisa no final. Olha, eu gostaria de agradecer, foi sensacional. Eu acho que as pessoas que irão assistir esse episódio serão pessoas que terão acesso a um conhecimento espetacular com aplicação prática. Eu acho que é muito importante essa aplicação prática no final, para deixar claro o que você tem que fazer. E realmente a boa orientação faz muita diferença. Sim. Doutora, obrigado. Eu sempre acredito muito nisso, que o sono, se você orienta as pessoas a dormirem, muitos problemas da vida dessas pessoas vai assim melhorar, sumir. Então, é por isso que eu gosto muito. Eu já comecei há algum tempo a estudar sobre o sono, ajudo os meus alunos. E a intenção, de fato, é aproximar mais daqui de Belém, de pessoas, de profissionais que têm, para estar participando mais de perto desses programas, né? Eu vou lhe perturbar um pouquinho, velho. Não é perturbação, não. Eu que agradeço aí, obrigada pelo convite, parabéns aí, meninos, pelo podcast. Eu acho que, assim, quando a gente consegue levar ciência para a prática, né? A gente sai da mesa, né? E levar isso para a prática é muito gratificante. E do que adianta o conhecimento se ele não é compartilhado? Perfeito, sim. Né? Excelente, Compartilhamento, é isso mesmo. O conhecimento, ele só aumenta quando você compartilha, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Obrigado. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo episódio aqui do Ciência e Performance. Valeu, tamo junto. Aquele abraço. Tchau, Valeu, tchau.